Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou começar mais uma aula número 4, tá? Que é referente à matéria do segundo ano de matemática do ensino médio, ok? O assunto dessa aula é o binômio de Newton. Na verdade, nós vamos falar sobre o número binomial, o binômio de Newton e o termo geral do binômio de Newton. Então, resumindo tudo, esses três pontos que nós vamos falar, resumindo tudo, trata do binômio de Newton, ok? As palavras-chave aqui dos vídeos, ou melhor, as siglas que aparecem no começo dos vídeos dos problemas dessa sessão são MFUNA, né, que faz referência ao livro, da onde eu resolvo os exercícios, tá? E AC, que é referente à análise combinatória, ainda é uma parte da análise combinatória. 7, AC8 e a C9, tá? A C7 é referente aos números binomiais, a C8 é referente ao binômio de Newton e a C9 é referente ao termo geral do binômio de Newton, ok? Então, nós vamos começar falando sobre o triângulo de Pascal. O que é o triângulo de Pascal? Então, para entender o triângulo de Pascal, primeiro nós temos que falar sobre o número binomial. Tá? O que é o número binomial? O número binomial é alguma coisa que a gente já conhece, só que a gente não conhece como número binomial. É a combinação de n p a p, que a gente também escreve como combinação de n p a p. E que nessa nova notação chamada número binomial, a gente fala binomial de n sobre p. É assim que a gente escreve, tá? Binomial de n sobre p. E fala assim como eu falei. Binomial de n sobre p. O n, como ele está em cima, ele vai ser chamado de numerador. E o p que está embaixo, vocês acham que vai ser chamado de quê? Denominador, tá? Apesar de ser as mesmas palavras da fração, né? Numerador e denominador, não tem nada a ver com fração aqui, tá? Mas numerador é o número de cima e denominador é o de baixo, ok? Agora, então como eu acabei de falar que número binomial é combinação, vamos lembrar rapidamente da forma da combinação, né? Então, binomial n sobre p vai ser o quê? N fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial, tá? Então, isso daqui é que é o número binomial, ok? Então, o que a gente faz com esse número binomial? A gente constrói o que a gente chama de triângulo de Pascal, ou também chamado triângulo de Tartaglia. Tá? Eu acho que eu ouvi isso uma vez só, triângulo de Tartaglia, mas a maioria das vezes a gente fala de triângulo de Pascal. Como é que a gente monta o triângulo de Pascal? Então, o triângulo de Pascal ele é composto de linhas e colunas. As linhas começam do 0, 1, 2, 3, 4, 5 e etc. E as colunas também começam do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e etc. Tá? Então, em cada ponto desse daqui, em cada coordenada, né, cada posição dessa que inclui uma linha e uma coluna, vai ter um número binomial, tá? As linhas, elas se referem aos numeradores. E aqui a coluna se refere aos denominadores, tá? Aqui está diferente, eu estou confundido, tá? Mas o n é o numerador, que é o que vai em cima, e o p é o denominador, é o que vai embaixo. Então, eu vou montar o triângulo de Pascal. Então, quando o n é 0 e o p é 0, eu vou ter o binomial 0 sobre 0, tá? E esse fica só até aí, tá? 0 sobre 0. O primeiro elemento da coluna tem sempre o p igual a 0, tá bom? E o p ele só varia até o n. Então, como o n é 0, então vai ser 0, 0 e acabou. Agora, por exemplo, na linha 1, eu vou ter o quê? Binomial 1 sobre 0 e vou ter o binomial 1 sobre 1. E acabou aqui.
Porque o P, ele só vai até o N, tá? Então, na segunda linha, eu vou ter o binomial 2 sobre 0, o binomial 2 sobre 1 e o binomial 2 sobre 2, tá? Que é o que está aqui, ó. E não tem o 2 sobre 3, tá? Porque o N, o numerador, é sempre maior ou igual ao denominador. E o denominador, ele começa no 0 e vai até o N, tá? Então, na linha 3 vai ser o quê? 3 sobre 0, 3 sobre 1, 3 sobre 2, 3 sobre 3. Tá? Na linha 4, 4 sobre 0, 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3 e 4 sobre 4. Tá? De forma que cada linha vai ter n mais 1 elementos. Tá? Então, por exemplo, a linha do 4 eu vou ter n mais 1, quer dizer, 4 mais 1. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque inclui o 0, tá? Ó, se não incluísse o 0, seria 1, 2, 3, 4, né? Na quarta linha. Mas como tem o 0, então é um termo a mais, tá bom? E na quinta linha vai ser o 5, 0, 5, 1, né? Na verdade é binomial de 5 sobre 1, 5 sobre 2, 5 sobre 3, 5 sobre 4 e 5 sobre 5, tá bom? Esse triângulo de Pascal, e é claro que continua aqui, tá? E daí na última aqui vai ser o n, né? Vai ser o quê? N sobre 0, n sobre 1, n sobre 2, n sobre 3, n sobre 4, n sobre 5, em diante, até o último que vai ser o quê? N sobre n. Certo? Então esse é o triângulo de Pascal. Tá bom? Bom, o triângulo de Pascal ele tem algumas propriedades, tá? A primeira propriedade, que eu nem chamaria tanto de propriedade, eu chamaria mais de consequência da fórmula, tá? Que é o quê? Que é todos esses elementos da primeira coluna que tem o P igual a 0, tá? Todos esses elementos da primeira coluna que tem o P igual a 0, eles vão valer 1, tá? É só fazer aqui o cálculo aqui, né? Então, quando qualquer um deles aqui, né? Um P igual a 0, vai ficar o quê? Então, a primeira propriedade aqui, né? Vai ser assim, ó. N, 0. Tá? Vou fazer por N genérico, que você vai ver que dá 1. Então, vai ser N fatorial sobre 0 fatorial vezes N menos 0 fatorial. Só que N menos 0, o que que é? É 1. Não, desculpa. N menos 0 é N fatorial. Então, N fatorial dividido por N fatorial dá 1. E 0 fatorial, por definição, é o quê? É 1. E 1 sobre 1 vezes 1 dá 1. Então, isso aqui é 1. Então, é o que diz. Todos esses elementos aqui da primeira coluna são 1. Valem 1. Ok? Bom, o último elemento de cada linha vai valer 1 também. Tá? Então, essa é a segunda propriedade, que, na verdade, como eu disse, não é propriedade. Para mim, isso daqui é consequência da fórmula ali do número binomial. Então, n sobre n vai ser o quê? N fatorial sobre n fatorial, que é o p, né? Tá vendo aqui, ó? N sobre p, só que o p é n, vezes n menos n. N menos n dá 0. E 0 fatorial dá 1. E n fatorial dividido por n fatorial dá 1. E vai dar 1 dividido por 1 vezes 1, que dá 1 dividido por 1 dá 1. Então, quer dizer, a primeira e a segunda propriedade diz que a primeira coluna é tudo 1 e o último elemento de cada linha é tudo 1. Certo? Todos esses aqui são 1 e todos esses aqui são 1. Beleza? Bom, a terceira propriedade fala sobre a equidistância dos elementos aos extremos. Então, por exemplo, o 4, 0 e o 4, 4, né? O binomial 4 sobre 0 e o binomial 4 sobre 4, eles estão à mesma distância da extremidade, ou seja, eles são os extremos, ok? Então, quer dizer que esse é igual a esse. O próximo, o binomial 4 sobre 1 e o binomial 4 sobre 3, eles estão a uma distância do extremo. Eles estão à mesma distância do extremo. Então, quer dizer que eles são iguais. Binomial 4 sobre 1 e o binomial 4 sobre 3 são iguais. Aqui na linha 5, então, o 5, 0, 5, 5, né?
eu gosto de falar assim mais simples, tá? Mas teria que falar assim, binomial 5 sobre 0, binomial 5 sobre 5, são iguais, são os extremos. Aí o próximo, binomial 5 sobre 1, binomial 5 sobre 4, são iguais, porque estão a uma distância do extremo. Binomial 5 sobre 2, binomial 5 sobre 3, são iguais, porque eles estão à mesma distância dos extremos, tá? Na verdade, o que essa terceira propriedade diz é que quando eu tenho um binomial n PAP, ele vai ser igual a outro binomial n, e que aqui, ó, vai estar a diferença de n menos p. N menos p. Tá? De forma que se eu somar p com n menos p, vai dar o quê? Então, p menos p, 0. Sobrou só o n. Tá? Ou seja, na verdade, quando esse número daqui e esse daqui somados dá o n, eles são iguais. Então, por exemplo, 5, 1 e o 5, 3. Então, 1 mais 3 dá 4. Não dá o 5, então eles não são iguais. Mas o 5, 2, né? O binomial 5 sobre 2 e o binomial 5 sobre 3, 2 mais 3 dá 5. Então, quer dizer que esse é igual a esse. Ó, binomial 5 sobre 1, binomial 5 sobre 4. 1 mais 4, 5. Tá ali. Então, esse e esse são iguais. Olha esse aqui. Binomial 5 sobre 0, binomial 5 sobre 5. 5 mais 0, 5. Então, esses dois são iguais. Certo? Esse aqui, binomial 4 sobre 2 e binomial 4 sobre 3. 2 mais 3 dá 5, não é o 4, então não são iguais. Tá? Mas aqueles que somados dão o n, aí é igual. Binomial 4 sobre 1 e binomial 4 sobre 3. 1 mais 3, 4, que é aquele ali. Então são iguais. Certo? É isso que diz a propriedade. Tá? É isso que diz a propriedade. E esses números, esse número binomial e esse número binomial, a gente chama eles de complementares. Tá? Eles são complementares. Então, o binomial 5 sobre 1 e 5 sobre 4 são complementares, porque eles são iguais e 1 mais 4 dá o 5. Tá bom? Agora, por que são importantes essas propriedades aqui? Ainda tem mais duas propriedades que eu já vou falar. E por que são importantes essas propriedades? Porque elas ajudam você a montar esse triângulo de Pascal. Então, agora eu vou montar o triângulo de Pascal do outro lado da folha, tá? Só que eu vou colocar o quê? Eu vou colocar os números aqui de verdade. Eu não vou colocar o número binomial. Eu vou colocar o resultado do número binomial que dá em cada um. Tá bom? E para colocar esses números aqui, eu vou usar justamente as propriedades. As propriedades vão me ajudar. Tá bom? Então, só para orientar, eu gosto de numerar as linhas e as colunas. Então, vou continuar numerando aqui. Ó. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Tá bom? E as colunas vão ser o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E etc. Tá bom? Então, a primeira propriedade diz que todos os elementos da primeira coluna valem 1. Ou seja, todos os elementos em que o P é 0, então 0, 0, dá 1. Binomial 1 sobre 0, dá 1. Binomial 2 sobre 0, dá 1. Binomial 3 sobre 0, dá 1. Binomial 4 sobre 0, dá 1. Binomial 5 sobre 0, dá 1. E etc. Né? Até o n aqui. Então, binomial n sobre 0, dá 1 também. Ok? Bom, esse daqui acabou, porque o n é 0, então o elemento da linha só vai até o 0. Esse com o elemento n igual a 1, então eu vou ter 2 porque ele vai até o 1, certo? A segunda propriedade diz que o último elemento da linha também vale 1. Ou seja, quando o n for igual ao p, vale 1. Então, 1 é 1. 2, 1, por enquanto eu vou deixar de lado, mas o 2, 2 dá 1. O 3, 1 vou deixar de lado, 3, 2 vou deixar de lado, mas o 3, 3 dá 1. O 4, até o 4, 4 dá 1. O 5, 5 dá 1. O n, n dá 1. Tá? Então, o n aqui, ó. O n, n dá 1. Certo? Bom, a terceira propriedade diz que os equidistantes são iguais. Tá? Ou seja, esse é igual a esse. Tem um elemento no meio aqui que é o termo médio, tá? Como estão 3 elementos, esse é o termo do meio. Mas esse daqui tem 4 elementos. Só tem esse, vai ter um elemento aqui, vai ter um elemento aqui e tem esse. Então, esse e esse são iguais e esse são iguais, tá? Na coluna, na linha 4, eu vou ter 5 elementos.
esses são iguais, esses vão ser iguais, e esse aqui que é o do meio, tá? Vai ser o termo médio, ok? Então, como é que eu vou fazer? Agora eu vou calcular. Ó, o binomial n sobre 1 vai ser o quê? Vai ser n fatorial sobre 1 fatorial vezes n menos 1 fatorial, tá bom? E como é que a gente resolve isso? Então, n fatorial eu vou desenvolver até o n menos 1 fatorial. Então, n fatorial é n vezes n menos 1 fatorial sobre 1 fatorial vezes n menos 1 fatorial. Então, n menos 1 com n menos 1 corta, tá? E deu 1 fatorial. 1 fatorial é 1. Então, o resultado é n. Então, quando, né, o número binomial tem o denominador igual a 1, o valor dele vai ser o n. Então, aqui, ó, binomial 2 sobre 1 é 2. Binomial 3 sobre 1 é 3. Binomial 4 sobre 1 é 4. Binomial 5 sobre 1 é 5. Binomial n sobre 1 é n. Tá bom? Agora sim que eu vou usar a terceira propriedade, porque a terceira propriedade vai me ajudar a montar mais alguns elementos. Então, aqui na terceira linha, eu tenho 4 elementos. O 1, o 3, algum outro e o 1. Então, os equidistantes são iguais. Então, 1 é igual a 1. O 3 vai ser igual a esse aqui, que é 3. Ó. Tá? Veja. Aqui é o binomial 3 sobre 1 e aqui é o binomial 3 sobre 2. Quanto que é 1 mais 2? É 3, que é o n. Então, por isso que eles são iguais. Aqui, ó. Então, esse e esse são iguais. Esse e esse aqui são iguais. Então, aqui vai ser 4. Esse aqui é o termo médio. Não sei. Esse aqui, ó. Esse e esse são iguais. Esse e esse são iguais. 5. E esses dois aqui são iguais também. Tá? Por quê? Porque eles são complementares, ó. 4 mais 1, 5. Aqui, ó. 3 mais 1, 4. Tá? Ó, 2 mais 1, 3. Tá? Então, eles são complementares. Certo? Mas aí tem alguns elementos aqui do meio que... Qual é a propriedade que vai me ajudar a montar esses elementos do meio? Então, agora, a outra propriedade é a quarta propriedade. A quarta propriedade, ela diz o seguinte. Ela diz, em termos práticos aqui, ó, que numa mesma linha, se eu somar dois números binomiais consecutivos, ele vai dar o debaixo do segundo. Ó. Então, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. 1 mais 4, 5. 2 mais 1, 3. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Tá vendo? Então, esse daqui que está aqui vai ser o quê? 3 mais 3, 6. Ó, esse que está aqui vai ser o quê? 6 mais 4, 10. Aí tem a terceira propriedade, né? Essa aqui é a terceira propriedade. Eu acho que eu já tinha colocado aqui a terceira propriedade. Já tinha, tá? Então, a terceira propriedade diz que os extremos, os equidistantes dos extremos são iguais. Então, esses extremos são iguais, esses aqui são iguais. Então, esse e esse são iguais. E a quarta propriedade corrobora isso, ou seja, confirma isso. 6 e 4, 10. Certo? Aqui os extremos, né? Então, aqui é 1, 1. Aqui vai ser n e o anterior a esse aqui vai ser o quê? Vai ser n também, né? Isso aqui vai... Certo? Vocês estão entendendo? Então, isso me ajuda a montar o triângulo de Pascal. Essas propriedades. A quarta propriedade enunciada ela vai ser o seguinte. Então, vamos chamar esse elemento aqui, ó. Esse elemento aqui de NPAP. Binomial N sobre P. Tá? Então, ele mais o seguinte vai dar o de baixo. Então, esse que é o N sobre P, mais esse daqui que vai ser o quê? Vai ser o N sobre P mais 1, porque agora não é o P aqui, ó, lembra que os elementos aqui, ó, que estão escritos aqui, são os N's, e esses elementos aqui são os P's. Então, o 2 aqui, por exemplo, é o N2 e o P1. Então, esse aqui é o binomial 2 sobre 1, tá bom? Esse daqui é o binomial o quê? 2 sobre 2. Então, eu vou somar esse com esse para obter esse. Então, esse, que é o NPAP, né? Ou binomial N sobre P, mais esse daqui, que é o mesmo N, só que o P agora é o P mais 1. É 1 a mais. Vai ser igual ao quê? Ao de baixo. O de baixo é o quê?
Não é mais o N2, agora é o N3. Então, o N mais 1. E o P é esse mesmo P daqui, ó, né? Então, é esse mais esse vai dar o de baixo, ó, o mesmo P, o de baixo. Então, o de baixo aqui é o P mais 1. Então, a propriedade diz isso aqui, ó, que N, binomial N sobre P mais o binomial N sobre P mais 1 vai ser igual ao binomial N mais 1 sobre P mais 1, tá? Aparentemente, a gente usa isso aqui para montar isso aqui, né? Mas tem problemas que pedem para a gente essa informação aqui, ó. Então, tem que ficar atento, tá? Tem que guardar ela na cabeça e ficar atento, tá bom? E a quinta propriedade do triângulo de Pascal, tá? Diz que a soma dos elementos de uma linha vão ser 2 elevado a n. Então, a soma dos elementos dessa linha vai ser 2 elevado a n. A soma dos elementos dessa linha é 2 elevado a n. Então, vamos testar, né? Na linha com n 0, então a soma dos elementos que só tem 1 vai ser 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 dá 1. Beleza, acertou. Na segunda linha, onde o n é 1, a soma dos elementos tem que ser 2 elevado ao n, que é 1. Então, 2 elevado a 1 dá 2. Ó. 1 mais 1, 2. Tá certo? Na terceira linha, né, que é o n2, a soma dos elementos vai ser o quê? 2 elevado ao n, que é 2. Então, vai dar 4. Ó. 1, 3, mais 1, 4. Na linha onde o n é 3, então a soma dos elementos da quarta linha, né, 1, 2, 3, 4, da quarta linha onde o n é 3, a soma dos elementos vai ser o quê? 2 elevado a 3, que é 8. Ó. 3 mais 3, 6, 7, 8. Na de baixo vai ser 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 dá 16. Ó. 4 e 1, 5. 4 e 1, 5. 5 e 5, 10. Mais 6, 16. E aqui vai ser o quê? 32. Ó. 10 mais 10, 20. 30, 32. Tá? Então, a soma dos elementos de uma linha é 2 elevado ao n da linha. Tá? Mas como é que a gente escreve isso em notação? A gente escreve assim, ó. Somatória do P igual a 0 até o n, tá? Do número binomial n sobre P vai ser igual a 2 elevado a n. O que isso aqui está dizendo? Então, está dizendo o seguinte, que eu vou variar o P do 0 até o n, tá? E vou somar todos esses elementos. Então, quando o P for 0, eu vou ter o elemento n sobre 0, tá? Binomial n sobre 0. Aí, depois o P vai mudar para 1. Então, mais, porque é somatória, mais n1, tá? Aí, mais, porque é somatória. Então, o n sempre vai continuar aqui o n, né? Só que o P agora já foi o 0, 1, agora é o 2. Mais, e assim vai, até chegar no n, e o P vai ser o n, tá? Por isso que o P varia do P igual a 0 até o n, ó. Então, vai ser todos esses elementos. E essa somatória aqui vai dar o quê? 2 elevado a n, ok? Agora, o que são esses elementos? O que são essas somatórias aqui? Então, agora eu vou relembrar uma coisinha antes da gente continuar para o próximo assunto. A coisinha que eu quero lembrar é o seguinte. Quando a gente falou de análise combinatória de combinação, eu falei que a combinação ela trata de subconjuntos. Então, cada número binomial desse é um subconjunto, tá? De um conjunto maior de n elementos. Tá? Um conjunto maior de n elementos. Então, essa somatória aqui é a somatória de todos os subconjuntos de um conjunto com n elementos. Tá? Então, eu tenho um conjunto com 10 elementos. Quais são os subconjuntos desses elementos com os 10 elementos? São os subconjuntos. É o subconjunto sem nenhum elemento, que é o conjunto vazio. Só dá 1, né? Ó, é 1 aqui, ó. Certo? Aí tem o conjunto com um elemento cada, tá? Então, como eu tenho o meu conjunto tem 10 elementos, então os subconjuntos unitários vai ter um subconjunto unitário com um dos elementos, outro subconjunto com outro, como são 10 elementos, então eu vou ter 10 subconjuntos unitários. Por isso que esse aqui dá n, tá? Aí aqui são os subconjuntos com 2 elementos. Aí eu vou ver todas as combinações de n 2 a 2, tá?
até que o último vai ser o subconjunto com todos os elementos. Então, isso aqui é o subconjunto de todos os elementos, que só tem um, que é um aqui. Certo? Então, isso daqui são todos os subconjuntos, tá? Eu gosto de dizer assim, todos os subconjuntos, tá? Do conjunto E de N elementos, tá? Então, eu tenho lá um conjunto E com N elementos. Todos os subconjuntos desse conjunto E com N elementos vai ser o quê? 2 elevado a N. A somatória de todos os subconjuntos vai ser 2 elevado a N. Ok? Essa relação aqui, ó, eu estava esquecendo de falar, essa relação aqui tem um nome. É a relação de Stiefel. Agora, sabe que diferença fez na minha vida saber que o nome dessa relação aqui é Stiefel? Nenhuma. Tá? Nunca usei essa palavra, a não ser aqui agora. Então, eu tô deixando claro para vocês saberem, se vocês ouvirem falar, a relação de Stiefel. A relação de Stiefel é aquela que mas esse é o de baixo. Então, na mesma linha, 2 consecutivos somados dá o de baixo do segundo elemento. Então, 2 consecutivos somados dá o valor do de baixo do segundo elemento. Então, todos os dois dá o valor de baixo do segundo elemento. Certo? Então, com essas 5 propriedades, na verdade, as 4 propriedades, né? Porque essa daqui ela fala de uma coisa mais específica que não ajuda muito aqui, mas até a quarta propriedade me ajuda a montar o triângulo de Pascal. Agora nós vamos falar do binômio de Newton, tá? Exatamente do binômio de Newton. Mas antes eu quero lembrar o seguinte, ó. Aqui no izinho tem aqui a playlist, tem o link da playlist e tem o link também de um vídeo adicional que eu fiz falando só sobre o triângulo de Pascal. Então, para rever aquilo que eu falei, se você não quiser ver esse vídeo inteiro e ficar procurando, vai aqui no izinho que você vai ver um esclarecimento a respeito do triângulo de Pascal. Então, o que é o binômio de Newton? O binômio de Newton é aquele x, é um valor x, mais um outro valor a elevado a n. Então, x mais a é um binômio. Tá? Um binômio. São 2 elementos somados. Tá? Elevado a n. Então, isso daqui, x mais a elevado a n, é o que nós chamamos de binômio de Newton. Tá bom? Então, quando eu tenho um binômio de Newton, por exemplo, assim, y mais 3 elevado a 4. Tá bom? Isso, a gente consegue desenvolver ele através de uma regra bem definida, tá? Uma regrinha bem definida, a gente consegue colocar todos os elementos desse binômio de forma bem fácil, tá? Como é que a gente faz isso? Então, o expoente é 4, certo? Se o expoente é 4, eu vou tratar dos números binomiais da quarta linha. Eu vou ter 5 elementos. Esse desenvolvimento aqui vai ter 5 elementos, tá? E o coeficiente desses 5 elementos vai ser os números binomiais com n igual a 4. Então, vai ser o binomial n sobre 0, n sobre 1, n sobre 2, n sobre 3 e n, né? 4 sobre 1, 4 sobre 0, 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3, 4 sobre 4. Eu vou ter 5 elementos, tá? Então, esse daqui, por exemplo, é o seguinte. Todos os elementos vão ter esse binômio, tá? Binomial 4 sobre 0, aí alguma coisa, mais o binomial 4 sobre 1, alguma coisa, mais binomial 4 sobre 2, alguma coisa, mais binomial 4 sobre 3, alguma coisa, mais binomial 4 sobre 4 e alguma coisa. Então, expoente 4, 5 elementos. Então, eu começo os elementos com o número binomial, tá? Depois eu pego o primeiro elemento aqui, ó, e faço elevado a n até o zero. Então, aqui vai ser y elevado a 4, y elevado a 3, y elevado a 2, y elevado a 1, y elevado a 0. Tá bom? E o segundo, que é o 3, vou fazer ao contrário. Ele vai do 0 até o 4. Então, vai ser 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, 3 elevado a 4. Tá bom? Então, os elementos desse desenvolvimento vai ser isso aqui, ó.
tá? Agora, como é que eu escrevo isso de forma sucinta, sem ter que escrever tudo para explicar o que eu estou falando? Então, eu escrevo assim, ó. O binomial x mais a elevado a n vai ser uma somatória de termos. Está vendo que eu somei vários termos? É uma somatória de termos, que vai do p igual a 0 até o p igual a n. Então, aqui, ó, p igual a 0 até o n. Tá? Do que? O que vai ter nesse cada elemento dessa somatória? Então, vai ter o número binomial do n sobre p, tá? Vai ter o primeiro elemento, que é o x, elevado a n menos p, tá? Porque quando p é 0, vai ficar n menos 0. Então, aqui era o n é 4, e o primeiro é 0. Então, ficou 4 menos 0, 4. Então, o y elevado a 4. Aí depois, aqui o P é 1. Então, 4 menos 1, 3. 4 menos 2, 2. 4 menos 3, 1. 4 menos 4, 0. Tá vendo? Ele vai descendo. E o segundo termo, que é o A, tá? Então, vai ser vezes o A elevado ao quê? Ao P. Ó, 0, 0. 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. Então, a forma sucinta de escrever, né, os termos de um binômio de Newton é isso aqui, ó. Então, o que você vai precisar ter? Você vai precisar ter a prática de escrever o binômio de Newton. Porque nos exercícios você vai ter que desenvolver isso aqui. Vai ter lá assim, desenvolva o binômio de Newton, y mais 3 elevado a 4. Aí você vai ter que fazer cada termo. E você vai ter que ter essa lógica na cabeça. Então vai ser 4, né? 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. O primeiro termo, que é o y, vai ser y elevado a 4, y elevado a 3, a 2, a 1 e a 0. E o segundo, que é o 3, vai ser 3 a 0, 3 a 1, 3 a 2, 3 a 3 e 3 elevado a 4. Tá? E daí, se você quiser saber o termo de cada um, aí você desenvolve, né? Então, esse aqui vai ser o quê? Agora, lembrando lá dos números binomiais. Então, o primeiro é 1 vezes y elevado a 4 vezes 1. 3 elevado a 0 é 1. Mais, então, 4 na 1 é o próprio 4. Y elevado à terceira e 3 elevado a 1 é 3. Mais, aí 4, 2 a 2, vai ser o quê? 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Dividido por 2 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é o 4 menos 2. Então, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Então, vai ser o 6 vezes o y ao quadrado, vezes o 3 ao quadrado, que é 9. Mais, o próximo. Então, esse é igual a esse, ó, porque 3 mais 1 dá 4. Então, esse número binomial, esse aqui é a propriedade lá do triângulo do Pascal. Tá? Então, se esse aqui deu 4, esse aqui vai dar 4 também. Então, vai ser 4 vezes o y elevado a 1, que é y, e o 3 elevado a 3 é 27. E o último vai ser o quê? 4, binomial 4 sobre 4, que é 1, y elevado a 0, que é 1, vezes 3 elevado a 4, que é 9 vezes 9, que é 81. Então, esse último vai ser o quê? 1 vezes 1 vezes 81. Aí, dando uma ajeitada, então quer dizer que y mais 3 elevado à quarta vai ser o quê? Y na quarta mais 12y na terceira mais 54y na segunda mais 108y mais 81. Tá? Porque 4 vezes 25 dá 100. Só que daí não é 25, é 27. Então é 2 a mais. 2 vezes 4, 8. 108. Tá? Então é isso aqui, ó. O desenvolvimento, essa fórmula do binômio de Newton, ela nos ajuda a fazer esse desenvolvimento aqui, ó. Certo? Esse é o desenvolvimento que a gente faz. Então, não precisa ser uma letra, uma incógnita e um número. Pode ser duas incógnitas, pode ser dois números. Então, por exemplo, aqui, ó. Pode até ter letra e número. Por exemplo, 2A menos 3. 3B, por exemplo. Elevado a 3. Vai cansar muito, né? Fazer um monte aqui, certo? Agora, olha só. Agora o primeiro termo é 2A. E o segundo termo não é 3B, é menos 3B. Tá? Porque a forma do binômio de Newton era x mais A. Só que quando o A é negativo, vai ficar mais vezes menos, menos, né? Então, o menos aqui, ele acompanha o A. Então, isso aqui vai ser o quê? Vamos começar pelos binomiais. 3, 0.
3, 1, 3, 2 e o último 3, 3, certo? Aí o primeiro termo vai diminuindo o expoente, né? Então, 2a elevado a 3 menos 0, 3. 2a elevado a 2. 2a elevado a 1 e 2a elevado a 0. E o segundo, que é menos 3b, então menos 3b, vai no sentido contrário, vai 0, menos 3b elevado a 1, menos 3b elevado a 2, e aqui o último, menos 3b elevado a 3. Agora tem que desenvolver isso aqui. Então isso aqui vai ficar igual ao quê? Vou colocar só igual aqui, ó. Então eu sei que aqui é 1, aqui é 1, aqui é 3, e como esse aqui é equidistante do extremo, aqui também é 3. Então vai ser 1 vezes 2a elevado a 3 dá o quê? Dá 8a ao cubo, e menos 3b elevado a 0 dá 1. Aí aqui vai ser o quê? 3 vezes 2a elevado ao quadrado é 4a ao quadrado, e menos 3b elevado a 1 dá menos 3b. Tá? Mais. Então, 3, binomial 3 sobre 2 é o mesmo que 3 sobre 1, porque 1 mais 2 dá 3. Então, vai ser 3 vezes 2a elevado a 1 é 2a, e menos 3b elevado a 2 dá menos 3 elevado a 2 dá 9, e b elevado a 2 dá b ao quadrado. Tá? E o último aqui, mais, então esse aqui é 1, que é equidistante, é 1. 2a elevado a 0 é 1. E menos 3b elevado a 3 vai dar menos 27b ao cubo. Tá? Agora, ajeitando. Então, 2a menos 3b elevado a 3 vai ser o quê? Então, 1 vezes 1, 1 vezes 8, 8, 8a ao cubo. 8a ao cubo. Aí aqui, ó, o segundo termo, a partir do segundo termo, quando aqui é negativo, o segundo, o quarto, o sexto, o oitavo, tá? Então, o primeiro é positivo, o segundo é negativo. Positivo e negativo, positivo e negativo. É isso que vai. Então, o segundo aqui é negativo, tá? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. 36, a ao quadrado, b. O terceiro é positivo. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 9, 54. A, b ao quadrado. Aí o próximo é negativo. Ó. Mais, menos. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 27, 27. B ao cubo. Tá? Então é assim que a gente faz. Eu fiz dois exemplos. Fiz um positivo e fiz um negativo. Tá? E fiz o desenvolvimento e mostrei para vocês como é que a gente vai fazendo esses elementos aqui. Você vai adquirir a habilidade em fazer isso aqui através do treino. Tá? Então eu já estou bem treinado, eu consigo fazer tranquilo, fiz aqui, ó. Agora você vai treinar, vai olhar lá os problemas resolvidos da playlist, tá? E vai ver cada um deles e vai treinar, vai fazer, vai assistir o vídeo, volta o vídeo, faz de novo, confere a sua resposta. E é você que tem que se aperfeiçoar. Não adianta, eu já fiz ali, já coloquei ali o problema e resolvi ele do meu jeito, explicando, tá? Agora, estou explicando a teoria aqui, agora você tem que pegar as duas coisas e, ó, trabalhar. Lembra que ficar bom em matemática e em física é praticar exercício. É como ficar bom em futebol. Você quer ficar bom em futebol, você tem que praticar futebol. Você quer ficar bom em vôlei, você tem que praticar o vôlei. Você quer ficar bom em natação, você tem que praticar natação. Você quer ficar bom em academia de puxar ferro, então você tem que ir lá e puxar ferro. Certo? Você quer ficar bom em resistência em corrida, quero correr a São Silvestre, você tem que treinar todo dia, ou toda semana você tem que treinar, correr, para quando chegar lá na São Silvestre você conseguir correr aqueles 10 km. E 10 km é uma mixaria, né? Tá bom? E a última parte agora, o último item dessa aula, é o termo geral do quê? Do binômio de Newton. Que é o quê? Que é o x mais a elevado a n, tá? Então, isso daqui, lembrando, né? O x mais a elevado a n, eu faço porque é sempre importante a gente escrever várias vezes para memorizar. Vai ser somatória do p, começando do 0 até o n, do número binomial n, p a p, com o primeiro termo, que é o x elevado a n menos p. Tá? Então, como o p começa em 0, vai ser n menos 0, vai ser o próprio n.
E o segundo termo, que é o A, elevado a P. Tá? O termo geral do binômio de Newton é o quê? É isso daqui sem a somatória. Então, o termo geral vai ser o quê? O número binomial n sobre p, vezes o primeiro termo x elevado a n menos p, e o segundo termo a elevado a p. Tá? Só que daí tem um detalhezinho só. É o termo geral. Então, por exemplo, o primeiro termo vai ser o T1, certo? Só que o T1 vai ser o quê? Vai ser o termo P mais 1. Porque daí eu vou vincular a posição do termo com o P que está aqui dentro. O P não começa no zero? Olha lá, P igual a zero, não começa no zero? Então, o primeiro termo vai ser o termo 0 mais 1, que vai dar 1. O segundo termo é o P igual a 1, né? Porque os termos aqui eles começam no zero. P0, depois P1, depois P2, até o Pn, né? Até o P igual a N. Então, o segundo termo vai ser o T2, certo? Ó, o segundo termo vai ser igual ao TP mais 1. Aí, com isso, eu defino quem que é P. Então, daqui sai o quê? Que P é igual a 1. Então, o segundo termo, eu tenho que fazer o P igual a 1. Aí você fala, mas e o N, o X, o Y? O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer do que você estiver falando. Tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, 2A menos 3B. Tá? Elevado ao quê? Elevado a 3. Né? Então, por exemplo, esse termo aqui, 2A menos 3B elevado a 3. Então, o terceiro termo. Então, vai ser assim, ó, o termo 2 mais 1, ou seja, estou dizendo que é o P igual a 2, vai ser o quê? Vai ser, como é 3, né? Então, vai ser binomial 3, 2 a 2, né? Ou melhor, 3 sobre 2. O primeiro termo, que é o 2A, vai ser elevado ao quê? A 3 menos 2. E o segundo termo, que é o menos 3B, vai ser elevado ao quê? Ao P, que é 2. Certo? Então, o terceiro termo vai ser o quê? Daí eu vou desenvolver isso aqui. Tá? Aí eu desenvolvo isso aqui. Então, vai ser 3 sobre 2. Tá? Vai ser 3 menos 2 dá 1. Então, vai ser 2 vezes A. E aqui vai ser menos 3B elevado a 2. Então, o expoente par, menos 3 vezes menos 3 dá 9. B ao quadrado. Tá? Agora, 3, 2 a 2 é o quê? É o 3. Tá? Isso aqui dá 3. Então, esse termo, terceiro termo, vai ser o quê? 3 vezes 2 vezes 9. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 9, 54. A, B ao quadrado. Veja se não é esse mesmo termo aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, ó. 54, A, B ao quadrado. Tá? Então, esse termo geral, ele serve para eu descobrir um dos termos do binômio. Eu não preciso desenvolver todo o binômio para saber o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto. Eu desenvolvo qual que eu quero. Tá? Então, essa é a primeira aplicação. Ele fala assim, qual que é o quinto termo do binômio? Qual que é o terceiro termo do binômio? Por exemplo, esse daqui não tem quinto termo, né? Esse aqui não tem quinto termo. Esse aqui só tem 4 termos. Porque o expoente é 3, né? Então, eu vou ter no máximo T3 mais 1, que vai ser o quarto termo. Tá? Então, esse aqui só tem 4. Então, ele não vai te pedir. Se ele te pedir o quinto termo desse aqui, você tem que falar, não tem o quinto termo, porque esse aqui só tem 4 termos. Ponto. Certo? Então, essa é a primeira aplicação do termo geral, que é essa fórmula aqui, ó. Tá? Essa fórmula, ela deriva diretamente do desenvolvimento dessa daqui, ó. Que eu escrevi ela aqui, ó. Tá? Ela deriva diretamente dessa daqui, que é o do desenvolvimento do binômio. Só que daí eu vou ver cada termo. Tá? Então, essa é a primeira coisa que se pede sobre o termo geral. A segunda coisa que se pede é o chamado termo médio. Tá? Alguns binômios têm termo médio e outros têm termos médios. Tá? Então, por exemplo, quando o expoente aqui, o n, é ímpar, significa que ele vai ter um número par de termos. Tá? Então, por exemplo, esse
Esse daqui ele vai ter o termo 1, o termo 2, o termo 3 e o termo 4. Então, os termos médios vão ser quem? Vão ser o 2 e o 3. Agora, se o n é igual a 6, por exemplo, eu vou ter o termo 1, termo 2, termo 3, termo 4, termo 5, termo 6 e termo 7. É sempre um número a mais do que o n. Então, o termo médio vai ser o quê? Vai ser o 4. Ó. O T4 vai ser o termo médio. Tá? Então, quando ele pede o termo médio, o que você vai fazer? Você vai pegar o n, vai dividir por 2 e vai colocar na forma um n igual a 2. Né? Ou melhor, o resultado. Né? Então, o termo médio aqui vai ser o quê? Vai ser o termo 6 dividido por 2, 3. 3 mais 1. Certo? Agora, se por exemplo, esse aqui, qual que é o termo médio? Aí 3 dividido por 2 dá 1,5. Aí você fala, opa, se deu 1,5, é porque esse aqui não tem um termo médio, ele tem 2. Então vai ser o que tiver abaixo do 1,5, que é o T2, e o que tiver acima do 1,5, que é o... 1,5 não, né? Eu tenho que somar 1, né? 1,5 mais 1 dá 2,5. Então, abaixo do 2,5, que é o 2, e o acima do 2,5, que é o 3. Tá? Eu sempre somo 1, ó. Tem que somar 1, tá bom? Então, esse aqui é o que a gente chama de termo médio. Lembrando, quando o n é par, ele tem termo médio. Quando o n é ímpar, ele tem 2 termos médios. Tá? E a outra aplicação disso aqui é quando ele fala assim, o termo independente. O que é o termo independente? É o termo independente de x, ou o termo independente da letra. Por exemplo, qual é o termo independente do A aqui? Então, eu vou pegar o desenvolvimento desse daqui, né? Que nós fizemos aqui, ó. Tá aqui o desenvolvimento. Qual que é o termo independente de A? É esse aqui, ó. Porque não tem o A. Qual é o termo independente de B? É esse aqui, ó. Porque não tem o B. Tá? Então, tem certos desenvolvimentos que, por exemplo, vai ter x, né? Vamos pegar um exemplo assim, ó. Por exemplo, 2x menos raiz quadrada de 4x, por exemplo, elevado a 6. Então, esse daqui ele vai ser um desenvolvimento que tem 7 termos, certo? O termo geral dele, tá? O termo geral dele vai ser o TP mais 1, vai ser quem? Vai ser o N, que é 6, P a P. Tá? O primeiro deles, que é o 2x, vai ser elevado a 6 menos P. E o segundo termo, que é menos raiz quadrada de 4x, vai ser elevado a P. Certo? Aí eu dou uma ajeitada nisso aqui. Como é que eu ajeito isso aqui? Eu separo todos esses aqui com as propriedades de potência. Então, isso aqui vai ser o quê? Ó? O TP mais 1 vai ser o quê? Vai ser o binomial 6P a P. Vai ser o 2 elevado a 6 menos P. Vai ter o x elevado a 6 menos P. Vai ter o menos 1 elevado a P. Tá vendo? Vai ter o raiz quadrada de 4 é 2, vai ter o 2 elevado a P. E vai ter o x, raiz quadrada de x, que é x elevado a meio, elevado a P. Tá? Aí tudo isso daqui que não tem x, eu deixo para o lado. Então vai ficar 6P a P. Vai ficar o 2 elevado a 6 menos P vezes o 2 elevado a P. Então, eu somo os expoentes. 6 menos P com P vai dar 6. Então, 2 elevado a 6. Tá? Já resolvi esse. Já resolvi esse. Já resolvi esse. Vai ter o menos 1 elevado a P. Já resolvi esse. E vai ter o x elevado a isso aqui, ó. 6 menos P mais meio. Então, vai ser o x elevado. Bom, 6 mais meio dá 6,5. 6,5 é 13 sobre 2. Então, isso aqui vai ser o x elevado a 13 sobre 2 menos P. Tá? Então, o termo independente de x vai ser quando esse expoente aqui for igual a zero. Então, 13 sobre 2 menos P
ser igual a zero. Aí eu acho o P. Só que esse aqui não tem termo independente. Por quê? Porque o P é só número inteiro. E 13 sobre 2 dá 6,5. Para isso aqui ser igual a zero, o P teria que ser o quê? 6,5. Entendeu? Mas não tem o P 6,5. Tem o P6, tá? Tem o P5, tem o P4, mas não tem o P 6,5 para isso aqui ser igual a zero. Entenderam? Então, nesse caso aqui, não tem o termo independente. Mas é isso que a gente faz. A gente vai ajeitando o termo geral até que fique só um termo aqui com um x, ó. E é esse daqui que eu observo para ver o termo independente. Tá bom? Bom, agora, o que nós temos que fazer? Agora nós temos que pegar a playlist lá e, ó, lascar trabalho em cima da playlist, é fazer a playlist. Tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida sobre essa teoria que eu falei nessa aula, você pode postar nos comentários desse vídeo aqui. Se você quiser fazer uma discussão, falar alguma coisa a respeito, ou criticar alguma coisa dessa aula, pode colocar nos comentários desse vídeo. Não tem problema nenhum, eu vou responder, eu vou aceitar. Se eu estiver errado, eu digo que eu estou errado. E vamos conversar, tá? O objetivo aqui é crescer no conhecimento. Então, vocês podem comentar aqui. Agora, quando vocês estiverem fazendo os exercícios lá, então se você tiver alguma dúvida específica sobre algum dos vídeos, aí você posta no comentário do vídeo, tá? Que daí eu vou responder, ou de repente até outra pessoa que assiste também pode ir lá e vai responder, tá bom? E é isso aí, vamos tocar o barco, vamos fazer os exercícios aqui, vamos batalhar em cima desse assunto aqui, tá bom? E é isso aí. Então, curta esse vídeo, inscreva-se no canal se você não é, compartilhe esse vídeo, essa aula com outras pessoas que de repente você sabe que está estudando isso aqui, ou até nas suas redes sociais, tá? Compartilha lá para a gente estudar junto e crescer, né? O nosso objetivo sempre é o quê? É melhorar o nosso país, é melhorar o sistema educacional, melhorar, na verdade, o quê? O nível educacional dos alunos do país, principalmente aqueles que estudam escola pública. Tá? Eu sei que normalmente quem estuda escola pública, se eu estiver falando uma coisa que estiver sendo contra você, eu quero que você escreva aqui nos comentários. Mas eu vou falar uma coisa que eu acredito realmente que tem sido assim. Os alunos de escola pública estão pouco se lixando com o ensino. Essa é a grande verdade. Tá? O cara é pobre, aí ele não tem condições de ir para uma escola particular, aí ele chega na escola, ele só faz bagunça, ele só faz curtir a vida. A escola não passa de ser um grande clube para se encontrar com os amigos e os inimigos e criar os problemas e passar o tempo, tá? E tá errado isso. Nós temos que aproveitar as escolas para a gente crescer intelectualmente em conhecimento, para que a gente se torne pessoas melhores e consiga se desenvolver e consiga fazer o vestibular, sair da pobreza e melhorar a vida e ajudar o país com criações novas, e certo? Ser um profissional melhor do que o que você encontra por aí, tá? De repente você fala assim, pô, eu tenho capacidade de ser melhor professor do que esse que está dando aula. Então você vai estudar e vai ser um professor melhor, sem problema, ótimo. É isso que a gente quer, tá bom? Pessoas que auxiliem os outros e melhore a nossa comunidade, a nossa grande comunidade que são dos brasileiros, ok? É isso aí, até a próxima, inscreva-se no canal, compartilhe e conheça o meu outro canal, tá? Tenho os dois links aqui dos canais e tem aqui a playlist e a playlist dos exercícios e a playlist das aulas aqui do segundo ano do ensino médio, ok? É isso aí e até a próxima.